Simbora, turma, simbora, muito boa noite. Vamos entrando, bom dia também, boa tarde. Grande abraço para todos vocês que estão ao vivo hoje para mais uma edição do nosso Minuto Geográfico, dia 25 de janeiro de 2022, 9h30 da noite pelo fuso horário de Brasília. Vamos todos entrando. Grande abraço também para vocês que não estão ao vivo, mas que estão participando posteriormente do nosso Minuto Geográfico. Estamos com uma média muito boa de visualizações, mesmo com o Instagram diminuindo a entrega orgânica sem notificar as pessoas, mas tem muita gente participando, muita gente entrando. Maravilha, turma! Grande abraço, pessoal. Olha aí, diretamente do avião. Que chique, hein? Que maravilha. Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde. E aí, turma, simbora? Grande hermano. E aí, tá pro Recife ainda, meu irmão? Vamos embora. Então, gente, passei o dia hoje trabalhando, mas também recebendo muitas informações. Queria começar o Minuto Geográfico de hoje fazendo um lembrete importante que está se aproximando da nossa imersão geopolítica ao vivo e a cores. A gente começa no dia 31 e a primeira aula vai ser exatamente sobre essa crise envolvendo Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, Ocidente e OTAN, esse contexto geral, tá bom? Maravilha, maravilha. André, manda uma mensagem para mim depois, André. Tá falando diretamente de Taiwan. Manda depois uma mensagem para a gente trocar uma ideia. Beleza, gente? Tranquilo? Convidem os amigos para a gente começar o Minuto Geográfico. Eu vou desligar um pouco agora os comentários. Pode ser, gente? Eu queria desligar. Ontem algumas pessoas ficaram brigando entre si nos comentários. Umas brigas desnecessárias, toda briga desnecessária. E as de ontem também, as pessoas discutindo por questões políticas, cada qual defendendo aí os seus heróis. É muita carência, viu? Então eu quero agora tirar um pouco os comentários para a gente conseguir se concentrar, fechado? E aí depois eu ativo no final para que vocês possam fazer as perguntas, ok? Fechado? Simbora, bora lá, vamos lá. De Charlotte, vamos voltar para o nosso voleizinho, não é não? Vamos embora, eu vou desativar aqui um pouquinho para a gente começar. Então, gente, a primeira notícia hoje que circulou foi a entrevista dada por Joe Biden. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, hoje soltou uma nota para a imprensa. Na verdade, ele respondeu a um jornalista dizendo assim, que se o ataque russo à Ucrânia acontecer, essa pode ser a maior invasão, atenção, a maior invasão desde a Segunda Guerra Mundial. Biden disse que se a Rússia, de fato, decidir ocupar, invadir a Ucrânia, esse seria o maior movimento militar por terra desde o período da Segunda Guerra Mundial, porque a Rússia tem mais de 100 mil soldados naquela região. Eu peguei um mapa hoje, publicado pela Reuters e também pela BBC, mostrando os batalhões multinacionais da OTAN. A gente sabe que a OTAN, Organização para o Tratado do Atlântico Norte, ela foi criada pelos Estados Unidos e sua rede de aliados no pós-Segunda Guerra e que, mesmo com o fim da Guerra Fria, mesmo com a queda da União Soviética, a OTAN permaneceu com batalhões multinacionais. O que são batalhões multinacionais? A OTAN não é um exército de um país. A OTAN tem soldados. A OTAN é a junção de soldados de exércitos de vários países. Então, tem vários soldados de vários grupos étnicos de vários países diferentes. E aí o mapa que eu vi hoje mostra que a OTAN tem soldados na Estônia, na Letônia, Lituânia e também na Polônia. A OTAN tem soldados ali, em cada país desse, na fronteira, nas proximidades com a Rússia. Exemplo, tem mais ou menos 1.100 soldados da OTAN na Estônia. Eles são liderados pelo Reino Unido. Por sinal, Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, disse que o Reino Unido estava preparado para propor sanções contra a Rússia,
Mas a gente sabe que Boris Johnson hoje tem um foco, que é sobreviver. O que se diz é que Boris Johnson está sendo fritado pela imprensa, pelo parlamento, porque ele teria feito festinhas privadas, pode crer, em plena pandemia, quando o povo estava proibido de sair de casa e de se encontrar em Londres. Escândalo forte. Na Letônia tem 1.400 soldados da OTAN, quem lidera é o Canadá. Na Lituânia tem 1.200 soldados, quem lidera é a Alemanha. E na Polônia tem 1.000 soldados, mais ou menos, liderados pelos Estados Unidos. Se eu somar 1.000 com 1.000 com 1.000 com 1.000, dá aí um total de mais ou menos 4.000, 5.000 soldados da OTAN, frente a 100.000 soldados do exército russo. Fora isso, a Bielorrússia, que é a última ditadura da Europa, a Bielorrússia, que é uma grande aliada de Moscou, disse também que, diante de uma invasão, usaria o próprio exército para ajudar a Rússia contra a OTAN, contra a Ucrânia. Não dá para comparar as forças, tá, gente? Não dá para comparar as forças militares entre os países. Só para dar um dado, a Rússia tem uma população de 144 milhões. Alguém sabia? A Rússia tem mais ou menos 144 milhões de habitantes. É um país gigante. É um verdadeiro vazio demográfico, principalmente nas áreas mais frias. A Ucrânia tem 44 milhões de habitantes. Então, a Rússia tem 144 milhões, a Ucrânia tem 44 milhões. A Rússia está de olho nessa fronteira da região de Donetsk, de Donbas. A Rússia diz que essa área tem boa parte da população falante russo, a população tem origem russa e que a Ucrânia já fez parte da União Soviética. Então, existe uma certa legitimidade, segundo a Rússia, por suas pretensões. Ok? Tranquilo? Biden também disse aos repórteres, eu fiquei impressionado com essa declaração, que a incursão russa seria maior desde a Segunda Guerra Mundial e que tal evento mudaria o mundo. O que é que ele quis dizer com isso? O que é que Joe Biden quis dizer que uma invasão da Rússia na Ucrânia mudaria o mundo? Pois é, Obama em 2014 disse que se a Rússia invadisse a Crimeia, a Rússia estaria cruzando uma linha vermelha. A Rússia invadiu, anexou a Crimeia e o que foi que aconteceu? Basicamente nada. Então, vamos ver se isso é uma guerra de narrativas ou se de fato teremos alguma questão. Biden reforçou que a Rússia vai enfrentar sanções, mas a grande novidade de hoje, a grande novidade é que Biden disse que quem pode sofrer sanções pessoais é o próprio Vladimir Putin. Significa dizer que os americanos podem apelar para uma sanção contra Putin, seus familiares e seus aliados. Ele estaria proibido de viajar aos Estados Unidos e qualquer empresa vinculada a ele ou a sua família não poderia manter comércio ou relações econômicas com alguns países. Pois é, Putin tem uma reunião marcada na Itália, tá, gente? Putin vai se reunir com a elite empresarial italiana por agora. A Itália é um dos principais exportadores para a Rússia. A ideia é estimular o diálogo entre as partes. Então veja, a Itália é parte da União Europeia. A Itália fundou a União Europeia no Tratado de Roma, foi assinado na Itália no ano de 1957 aproximadamente. E a Itália está ignorando essa crise. Empresários da Itália vão ter uma reunião com Putin, tudo dentro do normal, mantendo proximidade com comércio, balança comercial e afins. Por isso que eu repito o que eu disse hoje no programa de Geraldo Freire, no Supermanhã, no Passando a Limpo, na verdade. Não há uma unidade, não há uma unidade dentro da Europa sobre o que fazer diante de uma invasão. Eu acabei de receber uma imagem aqui, eu vou compartilhar até no feed com vocês, depois aqui no feed com vocês. Chegou um avião americano à Ucrânia, carregado de armas. Os americanos têm um pacote de 200 milhões de dólares, atenção, 200 milhões de dólares, e mandaram mísseis antitanque, lançadores e outros equipamentos militares. Então tem a foto do avião chegando, tem mísseis antitanques que a Ucrânia pode usar contra a Rússia. Pois é um aparato de 200 milhões esse pacote. Kiev, o governo anunciou que uma nova carga tinha chegado e que estavam saudando. Olha o que o Kiev disse, olha o que a Ucrânia disse. Esperamos a chegada no dia 4, do grande bando de pássaros em breve. 4 de fevereiro agora, o grande bando de pássaros. Eu não sei o que é que o ministro da Defesa, o Reznikov,
O ministro da Defesa da Ucrânia quis dizer com isso que é que pode acontecer dia 4, por sinal, dia 4 é meu aniversário, viu? Quero parabéns, saúde e paz. Pois é, rumo aos 30 anos. Brincadeira, um pouquinho mais, mas depois eu conto a vocês, ok? Outra notícia também de hoje, atenção. Eu disse para vocês nas histórias aqui do Instagram, tive a colaboração dos dois Brunos que trabalham conosco nessa parte de conteúdo, tá bom? Nessa parte do lançamento dos infoprodutos. A gente mostra que a Ucrânia, na verdade, a Europa depende muito do gás natural da Rússia. A Rússia está para inaugurar um grande gasoduto, Nord Stream, o 2, agora pelos próximos dias. E então, a Europa é refém da Rússia no sentido que depende do gás natural que a Rússia exporta por gasodutos e oleodutos. Aí os americanos anunciaram hoje, altos funcionários do governo Biden disseram que os Estados Unidos estão conversando com vários países para levar energia para a Europa. Os americanos querem uma forma de levar energia para a Europa para diminuir a dependência europeia em relação ao gás russo. Um país que poderia fornecer gás para a Europa, um gás barato, e tem posição estratégica, o Irã. O Irã poderia fornecer um gás para a Europa, considerável também. Alguns gasodutos que partem de repente da Turquia e outras fontes de energia. Enfim, a Europa tem que buscar alternativas, porque hoje a União Europeia depende da Rússia para cerca de 1/3 do seu abastecimento de gás. 1/3 do gás. Qualquer interrupção vai fazer o preço disparar e geraria uma crise energética aí sem precedentes, ainda mais em pleno período de inverno. A Europa está fria para torar. Biden disse que considera, né, sanções pessoais a Putin, é isso que pode acontecer. Biden disse que não tem intenção de que forças americanas invadam, né, a Ucrânia para combater as forças russas, porque aí seria uma terceira guerra mundial, seria um conflito aí sem precedentes. Uma notícia interessante é que o principal senador republicano, sabe que Biden é do Partido Democrata, o principal senador da oposição, entre aspas, republicana, disse que Biden está se movendo na direção certa. Um senador que é crítico, é Mitch McConnell, ele é muito crítico a Biden, ele geralmente critica a Biden, ele disse hoje, olha, Biden está tendo um movimento encorajador para impedir novas agressões à Ucrânia. Então ele parabenizou Biden, McConnell, publicamente, e na semana passada ele tinha dito que Biden era passivo e fraco. Hoje ele elogiou, dizendo que está sentindo firmeza em Joe Biden. Pelo menos nisso, republicanos e democratas estão aí mais ou menos coesos, tá? A Alemanha reiterou que não mandaria armas, mas mandaria ajuda para a Ucrânia. Que tipo de ajuda é essa? A gente não sabe. Que coisa efetiva poderia acontecer. O chanceler, o Olaf Scholz, ele defendeu o histórico da Alemanha em apoiar a Ucrânia. Ele respondeu às críticas sobre a recusa, né, de Berlim em seguir outros países ocidentais. Falou-se muito sobre isso. O Macron só pensa na reeleição dele. Disse que vai conversar com o Putin sexta-feira. O presidente da França, Emmanuel Macron, aquele mesmo que disse que não ficaria a reboque dos Estados Unidos, disse que sexta-feira agora vai bater um papo com Vladimir Putin. Então, pelo menos para essa semana, não há perspectiva de uma invasão. E como eu disse a vocês, a imprensa está querendo cravar o dia, a hora exata. Mas, gente, Vladimir Putin não vai avisar. A invasão acontece simplesmente do dia para a noite, a guerra começa e a superioridade russa, ela é evidente. Ok, meus amigos, tranquilo. Hoje o ministro da Ucrânia, o ministro da Defesa da Ucraniana, o Reznikov, que eu disse para vocês, ele lançou um Twitter dizendo assim: não se preocupem, durmam bem, não façam as malas, não fujam, estamos tranquilos. Porque há uma histeria no ar, a população da Ucrânia está preocupada, principalmente quem mora na fronteira com a Rússia, de uma possível invasão. Aí ele foi no Twitter e disse, relaxa o coração, desfaz a mala e vai dormir bem, vai dormir tranquilo, porque nós estamos de olho. Bem, ele mostrou uma certa confiança, também ele não pode baixar a cabeça diante de toda essa questão, ok? A Bielorrússia, que é governada pelo ditador, o último ditador da Europa, o Alexander Lukashenko, já disse, né, que usaria o território para atacar a Ucrânia se fosse necessário, e levou um chega para lá. O Parlamento Europeu disse para a Bielorrússia não se meter e que daria uma resposta enérgica e muito dura, pesada contra o governo de Alexander Lukashenko, que já sofre embargos, né? Lukashenko mandou sequestrar um avião para prender um opositor
um jovem jornalista que fazia críticas a ele pelo Telegram, foi simplesmente preso. Interceptaram o avião que ele estava, o avião foi desviado e ele foi preso. Pois é. Pessoal, deixando um pouco as notícias de lado relacionadas à Rússia e à Ucrânia, deixa eu trazer notícias boas sobre a pandemia. Deixa eu abrir aqui no comentário. Vem cá, como é que está a pandemia na cidade de vocês? Escreve a cidade, como é que está a questão da pandemia? Vou falar meu ponto de vista, tá? Eu tenho muita gente positivada próxima, sintoma de gripe positivada, mas nenhum caso grave. Nenhum caso grave. Lembram daquela época que tinha um monte de gente no hospital morrendo na UTI, entre a vida e a morte, um caos, a gente é angustiado. A gente não está passando por isso agora no contexto geral. Tem muitos casos, mas a gravidade não está proporcionalmente como agora. Eu recebi notícias hoje de 4 amigos que positivaram, super bem em casa, isso traz uma esperança. Qual é a notícia boa? A Holanda disse agora, que vai reabrir bares, restaurantes e teatros. A Holanda disse, mesmo com o aumento do número de casos, a gente vai reabrir tudo. E a Espanha está com a proposta, o governo espanhol, de tratar a Covid como se fosse uma gripe ou algo do tipo. Eu não sei, é um negócio sem precedentes, é algo inédito, não sei se isso é cedo demais, tarde demais para falar sobre isso, mas na Europa eles estão otimistas. A Inglaterra fez um anúncio importante também. Ontem, a Inglaterra, abraço Felipe. Felipe é nosso correspondente em Londres, eu tenho muito orgulho. Felipe Killing. A Inglaterra deixa de exigir teste de Covid para viajantes. Quem estiver 100% vacinado pode entrar na Inglaterra agora sem necessariamente ter o exame. Teve protesto na Bélgica, 50 mil pessoas contra o passaporte sanitário e afins. A primeira ministra da Nova Zelândia cancelou o casamento, após o país impor restrições contra a variante, mas há perspectivas e estão liberalizando. O que se diz é que no Brasil, em 2, 3 semanas, teremos um cenário assim, de céu e brigadeiro, assim, muito melhor, obrigado. Eu estou na expectativa, gente? A gente tem que ficar otimista. Beleza? Tranquilo. Vamos gigante. Pessoal, quem investe aqui em Bitcoin, viram a queda, galera? O Bitcoin mergulhou numa queda sem precedentes. Mas quantas vezes anunciaram que o Bitcoin ia acabar? Quantas vezes disseram que as criptomoedas iriam desaparecer e elas ressurgiram? Pois é, o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como uma moeda legal foi El Salvador. Bukele, Nayib Bukele, o presidente de 40 anos, ele é novinho, tá? Ele é um ícone entre a galera das criptomoedas, ele é considerado um ícone inovador. Para mim, ele tem aí umas características ditatoriais, eu já falei sobre ele no Minuto Geográfico, tá? Eu considero ele um ditadorzinho moderno, um czar moderno. Mas, enfim, ele adotou o Bitcoin como uma moeda frente ao dólar. Ele comprou o Bitcoin a 50 mil, não foi? Quando o Bitcoin custava 50... Desculpa, não. Ele comprou o Bitcoin num topo aí histórico, não é? Ele colocou, a nação começou a comprar Bitcoin no passado, quando custava 50 mil dólares. Comprou mais de 1.800 moedas, só que de lá para cá a cotação do Bitcoin cai 45%, ou mais. Então o país perdeu 20 milhões de dólares, segundo cálculos da Bloomberg. O que é que estão dizendo? O FMI, o Fundo Monetário Internacional, pediu para El Salvador tirar Bitcoin como status de moeda, porque não tem lastro, não dá para garantir empréstimos públicos com Bitcoin, há um grande obstáculo para obter empréstimos, grandes riscos, operações frustradas, enfim. Mas El Salvador, eu acho que não vai abrir não, vai seguir forte aí com essa questão do Bitcoin, tá? É uma tendência. Então, outra notícia, Cuba está prendendo e processando aqueles que protestaram no ano passado contra o presidente Miguel Díaz-Canel. 790 pessoas indiciadas por vandalismo. Cuba disse que aqueles protestos do ano passado foram patrocinados pelos Estados Unidos para derrubar o governo. Só que, na verdade, o que se diz é que o governo cortou a internet e reprimiu qualquer oposição e que Cuba, na verdade, é uma ditadura e que vários protestos que estavam agendados agora para novembro e dezembro não aconteceram porque a polícia caiu em cena e não há qualquer tipo de liberdade, de certa forma, para questões políticas dentro do país. Ok, meus amigos, beleza. Quem é que tem perguntas?
João fala sobre criptomoedas, a gente pode marcar uma aula sobre a geopolítica das criptomoedas, não pode? Eu acho que é uma boa. Tá triste com a queda das criptomoedas, já caiu muito mais. Tem criptomoeda, gente, que caiu 90% e volta, outras não voltam. Não invistam um valor que vocês fiquem desesperados sem dormir diante de uma queda. Coloca um pequeno percentual, que se você ganhar, ótimo, se perder, sua vida não vai mudar. Tem calma, tem calma, tem calma, tem calma. Grande Henrique Pontual, houve o golpe em Burkina, é bem verdade. Estão acontecendo vários protestos, né, em Burkina, que é um país localizado na África. Há mortos, inclusive. Eu recebi a notícia, Henrique, forte abraço, irmãozinho, um cheiro para você. Uma multidão em Burkina comemora golpe de Estado após a queda do presidente. Pois é, os militares prenderam o presidente, fecharam as fronteiras. Mais um país vivenciando golpe de Estado. É muito instável essa África Ocidental. É uma longa história de golpes, né? Acontece em meio a uma insurgência islâmica sangrenta. Uma insurgência islâmica sangrenta na região do Sahel. Militares anunciaram que haviam derrubado o presidente, né? Prenderam, fecharam as fronteiras. A população comemora. Um repórter da Reuters viu um grupo queimando a bandeira francesa. É sinal de que querem expulsar aquela legião francesa que diz que está por ali para combater o terrorismo. Eles têm essa raiva contra os colonizadores, né? O período colonial, os europeus e afins. É isso. Biden xingou o repórter. Biden hoje achava que o microfone estava desligado e chamou o repórter de filho da... Pi! Pode crer, pode crer, pode crer. Meus amigos, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. É uma questão de tempo invadir a Ucrânia. Já invadiu a Rússia, Zezinho. Zezito, me arruma um carro barato, Zezito. Bem baratinho, vai. De graça, vai. Patrocina, tio Joca. Já houve a invasão à Ucrânia em 2014, a anexação à Crimeia. É invadir mais. A Ucrânia já foi invadida. Anexar a Crimeia, vai ter outra invasão, acredito que sim. Que sim, que sim, que sim. Turma, vem cá. Quem aqui já fez a inscrição para a imersão geopolítica? Quem não fez ainda? Pessoal, eu tô aqui no grupo 30. Bora fazer a inscrição agora, galera. Simbora, simbora. Vamos lá. Grande Ciro, um abraço para a turminha de Fortaleza, Ceará, para o grupo Jangadeiro, maravilha. Meu terceiro maior público é de Fortaleza, sabia? Só perde para Recife e São Paulo. Muita gente de Fortal, muito bacana, foi tão bom passar essa semana lá. A cidade tá arretada, tá o ouro. Galera, bora fazer a inscrição agora na imersão, pessoal? Quem não tá no grupo do WhatsApp aí, faz agora. Vai na bio, tu bota teu nome, teu e-mail e entra no grupo. Não paga. O curso depois vai ser pago, tá? Depois o curso vai ser pago. Para quem quiser fazer o curso. São poucas vagas, vai ser a oportunidade. Vai ser um recorde. A gente tá esperando aí um recorde nesse curso espetacular. Vamos embora, Ciro, se Deus quiser. Estaremos juntos aí na Jangadeira. Vamos lá, vamos para cima, vamos... Gigante! Meus amigos, eu vou indo embora. Eu falei ontem sobre os ataques em Dubai e Abu Dhabi, na verdade é Abu Dhabi. Assistam o Minuto Geográfico de ontem também. Comentem aqui o que acharam. Galera, eu quero engajamento, tá bom? Comentem aqui o que acharam, quem ficou até o fim. Digam aí o que aprenderam e é isso aí. Paz de Cristo, um beijo grande. Vamos embora! Fui! Mandem as perguntas nos comentários que eu vou responder agora. Beleza, Michele? Manda. Milagre também, Mourinha, todo mundo. Valeu, Camila. Camila Vinagre, minha aluna. Beijo grande, grande abraço aí. Vamos embora. Fui!